Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O aroma doce dos pastéis de nata acabados de sair do forno enchia a minha pequena pastelharia no coração de Alfama. Era uma manhã típica de outono em Lisboa, com a luz dourada a entrar pela vitrine e a iluminar o pó de farinha que dançava no ar. Chamo-me Leonor Silva. Tenho 27 anos, e esta loja era não apenas o meu negócio, mas a herança dos meus avós, um legado de sabores e memórias que carregava com orgulho e alguma solidão. Enquanto arrumava os tabuleiros ainda quentes, a campainha da porta anunciou um cliente incomum. Um homem entrou com uma presença que imediatamente transformou a atmosfera acolhedora do lugar. Vestia um casaco de tweed elegante, mas desgastado pelo tempo, e suas mãos, firmes, com veias salientes, repousaram sobre o balcão como se estivessem reconhecendo cada veio da madeira. Boa tarde, disse sua voz, grave como o som dos sinos da sé ao longe. Procuro a pasteleira Leonor. Fala com ela, respondi, limpando as mãos ao avental manchado de farinha. Ele sorriu ligeiramente, e notei como seus olhos, da cor do âmbar, percorreram cada detalhe da loja. As prateleiras de madeira escura, os azulejos tradicionais azuis e brancos, o antigo relógio de parede que ainda marcava as horas com precisão teimosa. Apresentou-se como o Sr. Tiago Mendes, dono do restaurante O Velho Tijolo no Bairro Alto. Seu modo de falar era educado, mas direto, sem a cerimônia desnecessária que muitos clientes importantes costumavam ter. Explicou que ouvirá falar da minha variação do clássico pastel de nata, especificamente sobre o toque de raspa de limão Sicília que eu adicionava à massa folhada. Um conhecido trouxe-me um dos seus pastéis na semana passada. Foi fantástico, ele admitiu, a palavra saindo com um peso que me surpreendeu. Será que poderia fazer mais? Agora mesmo. Gostaria de observar o processo. O pedido era incomum, quase íntimo. Um estranho a pedir para testemunhar o coração da minha cozinha, o santuário onde apenas eu e as memórias dos meus avós entrávamos. Mas havia uma genuína curiosidade no seu olhar, um respeito pelo ofício que me cativou imediatamente. Acenei com a cabeça e convidei-o para trás do balcão. Enquanto eu trabalhava, amassando a massa com movimentos ritmados, polvilhando a farinha como uma neve fina, ele observava em silêncio. Sua atenção era tão intensa que eu podia senti-la como um calor nas minhas costas. O som da massa a ser esticada e dobrada criava uma melodia familiar, mas hoje parecia diferente, acompanhada pela sua respiração calma e constante. O segredo, disse eu, quebrando o silêncio que se instalara como um terceiro personagem entre nós, não está só no limão. Está na temperatura exata da manteiga. E no tempo de repouso. Como as coisas mais valiosas na vida, não se pode ter pressa. Ele aproximou-se, e o seu perfume subtil, madeira de carvalho e algo térreo, como a chuva depois do verão, invadiu o meu espaço. A paciência é uma virtude que muitos perderam, comentou ele, seus olhos a seguirem os meus dedos a trabalharem a massa. Isto é uma dança, não é? Entre a tradição e a inovação. Você domina-a bem. O elogio, proferido com tanta sinceridade, fez-me corar. Terminados os pastéis, ele provou um, ainda quente o suficiente para soltar vapor. Fechou os olhos por um momento, e eu pude ver as linhas do seu rosto suavizarem-se. Sim, sussurrou. É isto mesmo. É como a memória de infância, mas com um novo capítulo escrito. Foi então que a conversa se voltou para mim, para a minha vida dedicada à loja desde que os meus avós faleceram. Contei-lhe como acordava às 4 da manhã todos os dias, como o cheiro do açúcar queimado me perseguia até nos sonhos, como o silêncio da loja vazia à noite ecoava a solidão que raramente admitia. Ele ouviu, sem interromper, seus olhos âmbar a refletirem uma compreensão que eu não esperava. Antes de sair, entregou-me um cartão de visita simples, com apenas o nome do restaurante e um número gravado a relevo.
O velho tijolo existe há 80 anos, disse ele. Gostaria que jantasse lá na próxima sexta-feira. Como minha convidada. Ah, algo mais que gostaria de lhe mostrar. O convite pairou no ar, carregado de uma promessa não dita. E o olhar que me dirigiu ao sair, intenso, quase nostálgico, deixou-me com uma inquietação deliciosa. Quando a porta se fechou, olhei para o cartão na minha mão, sentindo o relevo das letras sob meus dedos. O que queria este homem misterioso mostrar-me? E por que razão o meu coração batia como se tivesse adivinhado que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada que iria desafiar tudo o que eu conhecia sobre a minha vida, meu passado e meus próprios desejos? A noite de sexta-feira desceu sobre Lisboa como um manto de seda azul escuro, pontilhado pelas primeiras luzes da cidade que cintilavam como diamantes espalhados nas colinas. O ar outonal trazia uma frescura que fazia as pessoas apressarem-se um pouco mais pelas ruas, mas eu caminhava com deliberada lentidão. Cada passo na calçada portuguesa um momento de hesitação e antecipação. O vestido verde escuro que escolhera parecia agora uma decisão demasiado ousada, e o casaco leve que o cobria não conseguia conter o arrepio de nervosismo que percorria minha espinha. O velho tijolo revelou-se exatamente como o Sr. Tiago descrevera, escondido numa viela tão estreita que duas pessoas teriam dificuldade em passar lado a lado. A fachada era discreta, quase secreta, com apenas uma placa de bronze polida pelo tempo a anunciar sua existência. Ao empurrar a pesada porta de madeira, senti-me como Alice a cair na toca do coelho. O mundo exterior desapareceu instantaneamente, substituído por uma realidade paralela onde o tempo parecia ter seguido um curso diferente. O interior era um estudo em contrastes deliberados. As paredes de pedra ancestral mostravam as marcas dos séculos, mas as toalhas de linho eram de uma brancura imaculada. Os candeeiros de latão antigo projetavam padrões de luz e sombra que dançavam sobre mesas perfeitamente alinhadas. No ar, uma sinfonia de aromas, o profundo e terroso cheiro de vinho maduro, o doce perfume de cebolas caramelizadas, o aroma picante de alhos frescos, subjacente a tudo, o fumado distinto da lenha de carvalho. O empregado que me recebeu movia-se com uma graça silenciosa que sugeria anos de serviço. Seus olhos percorreram rapidamente o meu vestido antes de acenarem com aprovação quase imperceptível. Senhora Leonor, disse ele, inclinando-se ligeiramente. O Sr. Mendes espera por si. Seguiu através do salão principal, consciente dos olhares discretos dos outros clientes. O Sr. Tiago levantou-se quando me aproximei da mesa no recanto mais privado do restaurante, perto de uma lareira onde as labaredas laranja e dourado abraçavam touros de madeira com carinho ancestral. Leonor, sua voz era mais suave do que me lembrava, quase íntima no espaço entre nós. Está ainda mais bela esta noite. As suas mãos, aquelas mãos que eu observara com tanta atenção na pastelaria, seguraram a minha cadeira com firmeza enquanto me sentava. Notara que ele usava um relógio de bolso antigo, preso por uma corrente prateada que desaparecia no bolso do colete. Um detalhe anacrônico que, em vez de parecer antiquado, acrescentava-lhe um ar de elegância atemporal. O primeiro vinho chegou, um Douro de 2011, de uma vinha familiar que ele explicou conhecer pessoalmente. Enquanto provávamos o néctar rubi, seus olhos nunca me abandonaram completamente, observando as minhas reações com interesse genuíno. O meu avô, começou ele, os dedos a acariciar a taça de vinho, começou este restaurante com nada mais do que 3 receitas familiares e uma dívida considerável. Naquela época, Lisboa era um lugar diferente, mais áspero, mais real. Enquanto falava, suas mãos descreviam formas no ar, contando histórias paralelas às suas palavras. Os seus gestos eram econômicos mas expressivos, as pontas dos dedos a desenhar receitas invisíveis entre nós. As cicatrizes quase imperceptíveis que eu notara antes pareciam agora pequenos mapas de uma vida dedicada à cozinha.
Um restaurante como este, ele continuou, sua voz baixando para um sussurro confidencial, não é feito de pedra e argamassa. É construído de memórias. Cada prato que servimos, cada garfo que levado à boca, carrega a história de todos que passaram por estas mesmas mesas. A conversa fluiu então para territórios mais pessoais, e foi aqui que percebi a vulnerabilidade por trás da sua fachada profissional. Ele falou da perda da esposa com uma dor que, embora atenuada pelo tempo, ainda mostrava suas arestas vivas. Há 10 anos, confessou ele, os olhos perdidos nas chamas da lareira, perdi não apenas minha esposa, mas a parceira que entendia esta obsessão nossa pela preservação do sabor. Desde então, o restaurante tornou-se tanto meu refúgio quanto minha sentença. Suas palavras encontraram eco na minha própria alma. Contei-lhe então das minhas próprias solidões, das madrugadas passadas sozinha na pastelharia, da poeira de farinha que se tornará minha companheira constante, do medo silencioso de que as receitas da minha avó morressem comigo. Foi então que ele fez um gesto quase imperceptível ao empregado, que retirou-se e regressou momentos depois com uma caixa de madeira escura que parecia conter os segredos do próprio universo. A madeira era mogno, polida até brilhar, com fechos de latão que mostravam a pátina verde do tempo. Isto, disse o Sr. Tiago, abrindo a caixa com a reverência de um sacerdote a abrir um relicário, é o legado da minha família. Dentro, envolto em veludo de um vermelho profundo, estava um caderno de receitas cujo cheiro alone, de papel envelhecido, tinta desvanecida e esperanças preservadas, me transportou instantaneamente para outra era. As páginas estavam amarelecidas nas bordas, mas a caligrafia mantinha sua elegância teimosa. O meu avô, explicou ele, virando as páginas com uma ternura que me comoveu profundamente, começou este caderno durante os anos mais sombrios da guerra, quando a criatividade na cozinha não era um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência. Nossos dedos quase se tocaram quando ele apontou para uma receita específica, pastéis do tempo perdido, que usava ingredientes simples de formas que beiravam a alquimia. A proximidade era elétrica, e pela primeira vez, percebi que estávamos a partilhar algo muito mais profundo do que um interesse profissional. Há uma razão específica pela qual a convidei aqui esta noite, Leonor, disse ele, sua voz carregada de uma emoção que fez o ar entre nós ficar pesado. Durante anos, tenho procurado alguém que não apenas compreenda o valor destas receitas, mas que sinta o mesmo peso da responsabilidade de as preservar. Alguém que veja para além do lucro e da fama, e entenda que estamos a guardar pedaços da alma portuguesa. Seus olhos âmbar fixaram os meus com uma intensidade quase física. Preciso de um parceiro, Leonor. Alguém que possa ajudar-me a garantir que estes sabores, estas memórias, estas histórias, não se percam quando eu já não estiver aqui. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. O peso da sua proposta pairou entre nós como um terceiro convidado à mesa. A semana seguinte, aquele jantar transformou-se num turbilhão de emoções contraditórias. Cada manhã ao acordar, a memória da proposta do Sr. Tiago vinha à tona como a primeira luz do dia a invadir o meu quarto. Durante o trabalho na pastelharia, minhas mãos executavam movimentos automáticos enquanto minha mente revivia cada momento daquela noite, o peso do caderno de receitas em minhas mãos, a seriedade em seus olhos, a promessa não dita que pairara no ar entre nós. Na terça-feira seguinte, recebi um envelope de papel pesado, entregue por um motociclista discreto. A caligrafia era firme e elegante, tinta azul marinho sobre o papel branco. Cara Leonor, sua presença iluminou o velho tijolo na sexta-feira passada. Gostaria de convidá-la para uma visita à cozinha do restaurante nesta quinta-feira, às 15 horas, quando estaremos fechados ao público. Há algo que preciso mostrar-lhe. Atenciosamente. Tiago Mendes. O coração acelerou-me de forma quase dolorosa.
Dobrei a carta com mãos trêmulas e a guardei na gaveta do balcão, como se estivesse a esconder um segredo perigoso. Quinta-feira chegou com uma chuva fina que pintava as ruas de Lisboa de tons cinzentos e prateados. Ao chegar ao restaurante, a porta principal estava fechada, mas uma entrada lateral, discreta, encontrava-se entreaberta. Ao empurrá-la, encontrei-me numa antecâmara escura que dava para a cozinha principal. Era um espaço vasto, muito diferente da minha pequena cozinha da pastelharia. Panelas de cobre polido pendiam de ganchos no teto. Facas profissionais estavam alinhadas com precisão militar sobre uma tábua de madeira maciça, e o aroma era uma complexa sinfonia de ervas, especiarias e fundos de cozinha que fermentavam lentamente em tachos de inox. O Sr. Tiago estava junto a um fogão industrial, vestindo um avental branco imaculado sobre roupas simples. Seus movimentos eram econômicos e precisos enquanto mexia um molho em uma panela de fundo grosso. Leonor, disse ele sem se virar, como se tivesse sentido minha presença. Obrigado por ter vindo. Sua capacidade de perceber minha chegada sem me ver deixou-me ligeiramente desconfortável, como se estivesse a entrar num território onde todas as regras eram diferentes. Venha, ele disse, estendendo a mão na direção de um banco alto junto ao balcão central. Sente-se. Enquanto me acomodava, ele trouxe 2 tigelas pequenas contendo o molho que preparava, um fundo escuro, quase negro, com reflexos rubis quando atingido pela luz. Prove, ordenou suavemente. O sabor explodiu na minha boca. Terra, trufas, vinho tinto envelhecido, e algo mais, algo profundamente complexo que não conseguia identificar. É o molho que o meu avô chamava de lágrimas de fênix, explicou ele, observando minha reação atentamente. Leva 3 dias para preparar e contém um ingrediente secreto que nunca partilhei com ninguém. Ele conduziu-me então para um canto da cozinha onde uma porta discreta levava a uma despensa que mais parecia uma biblioteca alquímica. Prateleiras de madeira escura suportavam frascos de vidro com conteúdos misteriosos, ervas secas, especiarias raras, conservas caseiras que datavam de décadas. Esta, disse ele, pegando num frasco contendo uma pasta âmbar escura, é a chave do molho. Mel de urze colhido nos montes da Serra da Estrela, envelhecido em barris de carvalho durante 20 anos. Passou o frasco para minhas mãos. O vidro estava frio, mas o conteúdo parecia pulsar com energia própria. Há tantos segredos aqui, sussurrou ele, seus olhos percorrendo as prateleiras cheias. Segredos que morrerão comigo se não encontrar alguém digno de os herdar. Sua mão tocou levemente meu braço, e o contato foi elétrico. Na sexta-feira passada, quando você falou sobre suas receitas familiares, vi em seus olhos a mesma paixão que o meu avô tinha. Não se trata apenas de preservar sabores, Leonor. Trata-se de preservar memórias, histórias, pedaços da nossa alma coletiva. Ele abriu uma gaveta escondida atrás de uma prateleira falsa, revelando outro caderno, ainda mais antigo que o primeiro. Estes são os diários culinários da minha bisavó, Maria do Céu Mendes. Ela era curandeira no Alentejo antes de vir para Lisboa. Suas receitas não são apenas sobre comida, são sobre cura, sobre magia, sobre a conexão entre o que comemos e quem nos tornamos. Enquanto folheávamos as páginas frágeis, nossos ombros se tocando, senti uma conexão profunda e inexplicável com aquelas mulheres do passado cujas vidas estavam registradas em manchas de óleo e anotações à mão. Preciso que me ajude, Leonor, disse ele, sua voz um sussurro próximo do meu ouvido. Não apenas como aprendiz ou sócia. Preciso de alguém que entenda. Que sinta esta responsabilidade como eu sinto. Seus olhos pareciam ver através de todas as minhas defesas, todos os meus medos. O que me pede é assustador, consegui dizer, minhas mãos trêmulas repousando sobre as páginas antigas. Tudo que vale a pena na vida é assustador, minha cara, respondeu ele,
seu sorriso triste entendendo perfeitamente meu conflito interno. A questão não é ter medo, mas sim decidir se o objetivo vale o medo. Naquele momento, naquela cozinha silenciosa, com a chuva a bater nas janelas como um tambor distante, percebi que estava num precipício. De um lado, minha vida segura e previsível na pastelharia. Do outro, este mundo de segredos profundos e responsabilidades assustadoras. E no rosto do Sr. Tiago, vi não apenas um chefe ou um empresário, mas um homem desesperado para não ser a última página de uma história que merecia continuar. A decisão de aceitar a proposta do Sr. Tiago trouxe uma tempestade de mudanças que varreram a minha vida como um vendaval. Nos meses que se seguiram, dividi o meu tempo entre a pastelharia e o velho tijolo, mergulhando no mundo de técnicas ancestrais e sabores esquecidos. Cada dia trazia uma nova descoberta, cada receita revelava uma história, e cada momento ao lado do Sr. Tiago aprofundava a nossa ligação de formas que eu nunca teria imaginado possível. Numa tarde particularmente fria de dezembro, enquanto trabalhávamos na preparação de um banquete privado, a porta da cozinha abriu-se de repente. A figura que surgiu na entrada fez o ar sair dos meus pulmões como se tivesse levado um golpe. Era um jovem na casa dos 20 e poucos anos, com o cabelo castanho desalinhado de forma deliberada e olhos verdes que pareciam conter toda a irreverência de Lisboa. Vestia uma camisa de esportiva italiana e calças de ganga que falavam de um mundo completamente diferente do nosso universo culinário. Pai, disse ele, com uma voz que era ao mesmo tempo familiar e estranha, estou de volta. O Sr. Tiago congelou por um instante, a colher de pau suspensa no ar. Uma série de emoções cruzou o seu rosto: surpresa, constrangimento e algo que parecia muito com preocupação. Miguel, ele finalmente respondeu, secando as mãos no avental. Não esperava-te tão cedo. Os olhos verdes do jovem voltaram-se para mim, examinando-me com uma curiosidade aberta que me fez sentir como uma espécie rara no museu. E esta bela desconhecida? Perguntou ele, com um sorriso que era ao mesmo tempo encantador e ligeiramente arrogante. Miguel, esta é a Leonor Silva, apresentou o Sr. Tiago, sua voz cuidadosamente neutra. Leonor, o meu filho, Miguel. Acabou o seu mestrado em gestão hoteleira na Suíça. A mão que Miguel estendeu para mim era firme, sua pele suave em contraste com as mãos calejadas do pai. Encantado, disse ele, seus olhos a percorrerem-me de cima a baixo com um interesse que me fez corar. Finalmente meu pai encontra alguém com bom gosto para o ajudar na cozinha. O comentário pareceu irritar o Sr. Tiago, que voltou-se abruptamente para os tachos. Leonor não é apenas ajuda, Miguel. Ela é uma colaboradora valiosa. Nos dias que se seguiram, a presença de Miguel no restaurante tornou-se uma constante perturbadora. Ele aparecia em horas aleatórias, fazia comentários sobre a forma como as coisas eram feitas e constantemente tentava puxar-me para conversas particulares. Seu jeito descontraído e moderno contrastava violentamente com a seriedade tradicional do pai. Numa tarde em que o Sr. Tiago teve de sair para encontrar um fornecedor, Miguel apareceu na cozinha com uma garrafa de vinho branco e 2 copos. Parece que precisas de uma pausa, anunciou ele, servindo o vinho sem pedir permissão. Meu pai pode ser um taskmaster implacável. O teu pai é um homem apaixonado pelo que faz, respondi, aceitando o copo com relutância. Ah, paixão! Ele riu, um som leve e musical. Sim, ele sempre foi bom em se apaixonar por causas perdidas. Seus olhos verdes fixaram os meus com uma intensidade que me fez sentir desconfortável. Sabe, ele continuou, baixando a voz, meu pai tem o hábito de colecionar pessoas talentosas. Acha que pode salvá-las ou preservá-las, como essas receitas antigas dele. Ele não me está a tentar salvar, protestei, sentindo uma pontada de irritação. Não.
Miguel inclinou-se para a frente, seu perfume amadeirado invadindo o meu espaço pessoal. Então por que é que uma mulher jovem e bonita como tu está a esconder-se nesta cozinha escura em vez de estar a viver a vida? A pergunta atingiu-me como um balde de água fria. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Meu pai vive no passado, Leonor. Mas o mundo mudou. Os restaurantes modernos precisam de mais do que receitas velhas e histórias tristes. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha sozinha, encontrei um envelope pousado na minha bolsa. Dentro, um bilhete escrito na mesma caligrafia ousada de Miguel. Querida Leonor, há um Lisboa que o meu pai nunca te mostrou. Encontra-me amanhã às 21 horas no Miradouro de Santa Luzia. Traga a sua coragem. M. O coração batia-me acelerado enquanto segurava o bilhete. Cada fibra do meu ser me dizia que era uma má ideia, mas a curiosidade era um sussurro irresistível. Miguel representava tudo o que eu tinha deixado para trás quando entrei no mundo do Sr. Tiago: juventude, leveza, possibilidade. Quando cheguei ao Miradouro na noite seguinte, Miguel estava encostado ao muro de azulejos azuis e brancos, contemplando o tejo que brilhava sob a luz da lua. Vira-se ao ouvir os meus passos, seu sorriso iluminando-se no crepúsculo. Sabia que viria, disse ele, estendendo-me um copo de vinho do Porto. Há uma centelha nos seus olhos que me diz que não é apenas outra discípula devota do meu pai. Enquanto bebíamos o vinho, ele apontou para a cidade que se estendia aos nossos pés. Isto é o verdadeiro Lisboa, Leonor. Não as cozinhas escuras e os cadernos mofados. É vida, é energia, é futuro. Seu braço tocou levemente o meu, e um calafrio percorreu-me a espinha. Meu pai quer preservar o passado, sussurrou ele, seu rosto tão próximo que podia sentir seu hálito quente contra minha pele. Mas eu quero construir o futuro. E acho que você também. Naquele momento, olhando para os olhos verdes que brilhavam com ambição e possibilidade, senti o chão do meu mundo rachar sob os meus pés. De um lado, a profundidade segura e significativa do Sr. Tiago. Do outro, a emocionante incerteza de Miguel. E no fundo do meu coração, uma pergunta começou a ecoar. Seria possível que, na minha busca por preservar o passado, eu tivesse esquecido de viver o presente? O inverno em Lisboa apertava com seu frio úmido que penetrava até os ossos, mas dentro do velho tijolo, o calor das tensões não declaradas era quase insuportável. Nos dias que se seguiram ao meu encontro com Miguel no Miradouro, cada momento na companhia do Sr. Tiago tornou-se um exercício de culpa silenciosa. Seus gestos habituais de gentileza, um toque no ombro para chamar minha atenção, o modo como inclinava a cabeça ao ouvir minhas opiniões, agora me feriam como pequenas facadas de remorso. Miguel começou a aparecer no restaurante com frequência ainda maior, sempre com um pretexto plausível: discutir contas, ajudar com a gestão, aprender o negócio da família. Mas seus olhos verdes encontravam os meus através da cozinha, e seu sorriso carregava segredos que nos uniam numa cumplicidade perigosa. Numa tarde particularmente tensa, enquanto o Sr. Tiago nos ensinava a técnica perdida de cozinhar borrego em folhas de figueira, um método que seu bisavô trouxera do Alentejo, Miguel interrompeu com uma risada seca. Isso vai levar 6 horas, comentou ele, examinando o processo com desdém. Num restaurante moderno, temos grill a infravermelhos que faz o mesmo em 40 minutos. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer das facas de açougueiro alinhadas na parede. Algumas coisas, respondeu o Sr. Tiago com uma calma perigosa, não são sobre velocidade. São sobre a alma. Os olhos de pai e filho travaram uma batalha silenciosa através da cozinha, e eu estava presa no meio, meu coração dividido entre duas visões de mundo irreconciliáveis. A crise final explodiu numa noite de sexta-feira particularmente movimentada. O restaurante estava cheio,
o ar carregado com o aroma de pratos especiais que eu ajudara a criar. Miguel insistira em ajudar na sala, e eu observava através da porta de vai-vem como ele encantava os clientes com seu charme fácil e moderno. Foi então que ouvi a discussão começar na sala de jantar. Uma voz elevada, indignada, um cliente reclamando que seu bacalhau à Brás não era autêntico o suficiente. Antes que eu pudesse reagir, vi Miguel avançar, seu rosto uma máscara de fúria contida. O bacalhau é perfeito, ouviu dizer, sua voz carregada de um desafio que fez vários clientes virarem-se para olhar. O senhor Tiago surgiu da cozinha, seu avental ainda manchado com os vestígios do nosso trabalho. Miguel, disse ele, sua voz baixa mas carregada de autoridade. Volta para a cozinha. Por quê? Para continuar a viver no passado. A voz de Miguel ecoou pelo restaurante agora silencioso. Este lugar está a morrer, pai. E tu estás a arrastar a Leonor contigo para o túmulo. O ar saiu dos meus pulmões. Cada olhar no restaurante parecia queimar minha pele. É suficiente, o senhor Tiago disse, suas mãos a tremerem ligeiramente. Não, não é. Miguel gritou, virando-se para os clientes. Sabem quanto tempo leva cada prato que servimos aqui? Horas? Dias? Enquanto restaurantes modernos servem comida igualmente boa em minutos. Foi quando ele cometeu o erro final. Ele apontou para mim, seus olhos verdes ardendo com uma mistura de desafio e desespero. Ela tem talento, pai. Talento real. Por que é que a estás a enterrar esta múmia de restaurante? O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que já experimentei. O senhor Tiago olhou para mim, e pela primeira vez, vi não o chefe confiante ou o mentor gentil, mas um homem velho e cansado, traído por aqueles em quem mais confiava. Sem dizer uma palavra, ele virou-se e retirou-se para a cozinha. A noite terminou em desastre. Os clientes foram embora, constrangidos. Os empregados evitavam os meus olhos. E Miguel, assim que a última mesa saiu, desapareceu na noite, deixando para trás o caos que criará. Encontrei o senhor Tiago na despensa secreta, sentado no banco alto onde tantas vezes partilháramos histórias e segredos. Nas suas mãos, ele segurava o caderno de receitas do avô, mas seus olhos estavam vazios. Ele tem razão, sabes, ele disse, sua voz tão suave que mal a ouvi. Talvez esteja mesmo a viver no passado. Senhor Tiago. Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Ele ergueu os olhos, e o que vi neles partiu-me o coração. Preciso de saber, Leonor. Estás aqui porque queres estar? Ou porque te sentes obrigada? Antes que eu pudesse responder, um som abafado vindo da área da recepção chamou nossa atenção. Ao investigar, encontramos uma carta no balcão, endereçada a mim, na caligrafia inconfundível de Miguel. Leonor. O restaurante no Príncipe Real precisa de um chefe de pastelaria. O lugar é teu se quiseres. É tua chance de escapar. Amy. A carta tremia nas minhas mãos enquanto sentia o olhar do senhor Tiago sobre mim. O relógio antigo na parede marcava a meia-noite, cada tic-tac soando como um batimento cardíaco prestes a parar. E no silêncio pesado do restaurante vazio, com as chamas da lareira a lançar sombras dançantes sobre as paredes de pedra, percebi que estava no limiar da decisão mais importante da minha vida. De um lado, o homem que me mostrou o significado profundo da minha herança culinária. Do outro, o filho que me oferecia uma fuga para um futuro brilhante, mas incerto. O preço de qualquer escolha parecia alto demais para pagar, e no fundo dos meus olhos, uma lágrima solitária traiu a dor da decisão que sabia ter de tomar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.